Você me traiu. Não, por favor, eu posso explicar. Tá tudo aqui. Não, não é verdade. Saia da minha casa antes que eu me arrependa de ter assinado esse casamento, disse Rafael Montenegro. Parado diante do elevador privativo do subsolo da Torre Montenegro, na Faria Lima, com o rosto tão fechado que parecia ter sido esculpido em vidro escuro. Clara Vasconcelos segurou a alça da bolsa com força, tentando não dobrar os joelhos. Ainda sentia o corpo fraco, a cabeça pesada e uma dor funda que não era só física. Rafael, eu preciso falar com você antes de qualquer coisa. Ele a murmurou, mas ele ergueu o celular e mostrou uma fotografia dela entrando no carro preto de Henrique Almeida. Antes ou depois de você entregar arquivos da minha empresa para o seu antigo namorado? Ele perguntou. Clara piscou, confusa, e respondeu com a voz quebrada. Henrique não é meu amante. Eu estava no hospital. Rafael riu sem humor. No hospital dele? Claro. No carro dele. Com as mensagens dele. Isadora Falcão, diretora jurídica do grupo, ficou alguns passos atrás. Elegante en même tailleur claro. Rafael. Talvez seja melhor conversarem em casa, ela disse num tom macio. E Clara percebeu um brilho rápido de satisfação antes da máscara voltar. O ar do estacionamento tinha cheiro de concreto frio, gasolina e chuva trazida pelos pneus dos carros que entravam pela rampa. Clara havia chegado ali porque Rafael mandara uma mensagem curta, exigindo sua presença imediata, e ela ainda acreditara que talvez ele tivesse descoberto que ela passara mal. Em vez disso, encontrou 2 seguranças próximos à saída. Isadora com uma pasta de couro e Rafael segurando provas prontas demais. Você nem vai perguntar por que eu estava com ele. Clara insistiu, e Rafael respondeu. Eu perguntei durante 2 anos. Clara, perguntei em silêncio, toda vez que você desviava o olhar quando seu celular tocava. Ela deu um passo na direção dele, mas a tontura a fez apoiar a mão no pilar. Você está me acusando porque quer acreditar nisso? Rafael endureceu a mandíbula. Estou acusando porque os documentos vazaram 15 minutos depois que você saiu da minha sala. Clara respirou como se o ar arranhasse. Eu saí porque recebi uma ligação. Isadora abriu a pasta e colocou uma folha sobre o capô de um carro. A ligação veio de Henrique Almeida. Temos o registro? Clara olhou para o papel, mas as letras se misturaram por causa da febre baixa e do cansaço. O nome de Henrique estava ali, o horário também, e uma sequência de mensagens impressas que ela nunca escrevera. Isso é mentira, ela disse, mais para si mesma do que para eles. Rafael se aproximou, baixando a voz. O que tornou sua crueldade ainda mais nítida. A mentira foi você dormir na minha cama enquanto negociava com um concorrente. Clara levou a mão ao bolso interno do casaco, onde o laudo dobrado parecia queimar contra seus dedos. Ela queria puxar o papel, enfiá-lo na mão dele e gritar que naquele horário não havia amante. Não havia traição. Não havia plano. Só uma maca branca. Um médico falando baixo e o fim de uma esperança que ela guardara sozinha. Mas Isadora viu o gesto e avançou meio passo. Você está procurando o quê? Clara, outro documento para justificar. A pergunta veio doce demais. Clara retirou a mão do bolso. Rafael viu apenas o recuo e interpretou como culpa. Chega. Ele disse. Você não vai transformar isso numa cena. A palavra cena atingiu Clara com mais força do que a acusação. Desde que se casara com Rafael, ela aprendera a engolir humilhações pequenas e silêncios longos em que o marido se escondia atrás do trabalho. Mas naquela noite, o silêncio tinha outro peso. Havia um berço que ela escolhera em segredo numa loja de jardins, um par de sapatinhos guardado no fundo da gaveta e um nome escrito num pedaço de papel que Rafael nunca lera. Eu não vendi sua empresa. Ela disse. Greta. Ainda que a voz saísse baixa, eu nunca usei seu sobrenome para nada. Rafael olhou para ela como se procurasse a mulher por quem se apaixonara e odiasse encontrar apenas alguém que ele não conseguia decifrar. Então explique. Clara abriu os lábios. Isadora interrompeu antes que a primeira palavra nascesse. Rafael. Os auditores estão esperando uma decisão. Se ela continuar tendo acesso à casa e aos dispositivos, o risco aumenta. Era uma frase técnica. Limpa. Perfeita. Uma sentença. Rafael se virou para Isadora por um instante, e Clara viu no pulso da mulher uma pulseira de prata fina, com uma pedra verde no fecho. A imagem lhe atravessou a memória, como um corte uma sombra feminina refletida no vidro da sala de servidores 2 dias antes, quando Clara passara pelo corredor e achara estranho ver alguém ali fora do horário.
Você estava no andar técnico ontem à noite? Clara perguntou de repente. Isadora ergueu as sobrancelhas. Eu estava salvando a empresa do seu marido enquanto você encontrava Henrique. Rafael cortou o ar com a mão. Não tente jogar isso nela. Clara riu sem alegria. E o som a assustou. Claro. Ela fala e você acredita. Eu sangro e você chama de teatro. O rosto de Rafael mudou por um segundo, mínimo. Como se a palavra sangro tivesse atravessado a armadura, mas Isadora tocou o braço dele. Ela sabe manipular culpa. Cuidado. A frase fechou a última porta dentro de Clara. Rafael retirou do bolso um envelope com o timbre do escritório jurídico que cuidava dos interesses da família Montenegro. Não era ainda o divórcio, mas era o aviso frio do começo dele, suspensão de acessos, afastamento da residência, revisão do acordo matrimonial. Você vai para casa esta noite. Pega seus pertences pessoais e sai. Amanhã meus advogados falam com você. Clara encarou o envelope sem tocá-lo. Depois de tudo, é assim que você termina. Rafael respondeu, depressa demais. Você terminou quando entrou naquele carro. Ela inclinou a cabeça, buscando nos olhos dele alguma fresta, qualquer lembrança do homem que, meses antes, confessara que não sabia amar sem medo, não encontrou. Então assine sozinho tudo o que quiser. Ela disse, mas um dia você vai querer me ouvir, Rafael, e eu talvez não tenha mais nada para dizer. Ele apertou o envelope com tanta força que o papel amassou, dramática até o fim. A viagem até a mansão dos Montenegro, no Jardim Europa, foi feita em um silêncio tão denso que o motorista Marcos conferia Clara pelo retrovisor a cada semáforo. Ela encostou a testa no vidro e viu São Paulo passar em manchas de luz, prédios espelhados e avenidas molhadas. O celular vibrou com uma mensagem de Henrique. Você conseguiu falar com ele. O médico disse que você não podia passar por estresse hoje. Clara apagou a tela antes que Rafael, sentado ao lado dela por imposição e não por cuidado, pudesse ler. Ele viu o nome do remetente e fechou a mão sobre o próprio joelho. Ainda tem coragem de falar com ele na minha frente. Clara não respondeu. O que poderia dizer sem transformar seu luto em uma defesa miserável? Marcos parou diante do portão alto da mansão e, quando abriu a porta, notou que Clara quase caiu. Dona Clara, quer que eu chame alguém? Rafael respondeu por ela. Ela só precisa fazer as malas. Dentro da casa, tudo parecia ofensivamente intacto. O retrato de casamento deles ocupava a parede como uma mentira bem emoldurada. Clara subiu devagar, com uma mão no corrimão e outra pressionando o ventre, enquanto Rafael a seguia a 3 degraus de distância. No quarto, ela abriu o armário e pegou poucas roupas. Documentos pessoais. Uma pequena caixa de madeira. Rafael observou a caixa. Vai levar joias da minha família. Clara fechou os olhos por um segundo. São cartas da minha mãe. Ele pareceu envergonhado, mas a vergonha passou rápido demais. Leve o que for seu. Ela olhou para a cama enorme e respondeu. Foi exatamente isso que eu sempre tentei descobrir aqui. Rafael, o que era meu? Ao abrir a gaveta de baixo, Clara encontrou os sapatinhos de algodão cru que comprara no dia em que ouvira o coração do bebê pela primeira vez. O mundo ficou estreito. Ela segurou o pequeno par por menos de 3 segundos antes de esconder-lo no fundo da bolsa. Mas Rafael viu o movimento. O que é isso? Clara apertou o zíper com dedos trêmulos. Nada. A palavra saiu seca, quase violenta. Porque se dissesse mais uma sílaba, ela se quebraria na frente dele. E Rafael não merecia assistir à sua ruína como se fosse dono dela. Ele interpretou o segredo do pior modo possível. Mais uma coisa que você esconde. Clara se virou, pálida, os olhos finalmente cheios de uma raiva limpa. Sim, eu escondi muita coisa. Escondi dor para não atrapalhar suas reuniões. Escondi humilhação para não criar escândalo na sua família. Escondi amor, porque você tratava carinho como fraqueza. Mas, traição. Rafael, isso eu nunca escondi, porque nunca existiu. A força da frase deixou o quarto em silêncio. Rafael desviou primeiro o olhar. Por um instante, Clara viu o menino ferido por trás do empresário poderoso, aquele que fora abandonado pela mãe e crescera, jurando nunca ser enganado por uma mulher outra vez. Ela quase sentiu pena. Quase. Então lembrou da sala branca do hospital, da mão vazia sobre o ventre e da voz do médico, dizendo que o estresse e a perda de sangue haviam tornado tudo irreversível. Você não sabe o que fez hoje? Ela sussurrou. Rafael. Acuado pelo próprio medo. Respondeu com dureza. Eu sei exatamente. Estou tirando uma traidora da minha vida. Clara pegou a aliança do dedo,
Ela colocou o anel sobre a mesa de cabeceira, ao lado do perfume que ele lhe dera no primeiro aniversário de casamento. Então durma em paz com a sua certeza, disse. Ela combina com essa casa. Quando Clara desceu, Isadora já estava no hall, como se a mansão também lhe pertencesse. Eu sinto muito que tenha chegado a esse ponto, disse, com uma tristeza tão ensaiada que Clara quase sorriu. Rafael ficou no último degrau, calado. Clara parou diante de Isadora e baixou os olhos para a pulseira de prata. Você deve cuidar bem dessa pulseira. Falou num tom baixo. Algumas coisas pequenas aparecem em lugares onde não deveriam. Isadora perdeu a cor por um segundo. Foi suficiente. Rafael percebeu, mas não entendeu. Clara continuou até a porta. E Marcos, que aguardava do lado de fora, segurou a mala com cuidado. Antes de entrar no carro, ela olhou para Rafael uma última vez e deu apenas uma frase. Quando você descobrir a verdade, não me procure para dividir a culpa. O carro deixou a mansão pouco depois da meia-noite. Clara não chorou enquanto o portão se fechava atrás dela, nem quando as luzes da casa desapareceram no retrovisor, nem que Marcos perguntou para onde deveria levá-la, e ela respondeu com o endereço antigo de uma tia em Santos. O choro veio só quando ela colocou a mão dentro do bolso e tocou o laudo dobrado. Aquele pedaço de papel que provava tudo e não salvava nada. Rafael voltou ao quarto e ficou olhando a aliança sobre a mesa. Sentindo que a casa parecia grande de um jeito errado, Isadora enviou uma mensagem curta para alguém sem nome salvo. Ela saiu. Apague o resto antes da auditoria. No carro que cortava a madrugada rumo ao litoral, Clara apagou o contato de Rafael. Fechou os olhos e segurou os sapatinhos contra o peito. O casamento tinha acabado naquela noite, mas a mentira que o destruiu ainda estava viva. Clara chegou a Santos pouco antes do amanhecer, quando a cidade ainda parecia presa entre o silêncio do mar e o ronco distante dos caminhões que desciam para o porto. A casa de tia Lúcia ficava numa rua estreita, com paredes amarelas gastas pela maresia e vasos de espada de São Jorge na entrada. Marcos insistiu em carregar a mala até a porta, mas Clara segurou a alça, como se aquela pequena bagagem fosse a última prova de que ainda tinha algum controle sobre a própria vida. Dona Clara. O senhor Rafael pediu para eu informar quando a senhora chegasse em segurança. Ele disse, constrangido. Clara olhou para o motorista com uma calma que não combinava com seus olhos vermelhos. Diga que a encomenda foi entregue. Marcos abaixou a cabeça, ferido por não poder fazer mais. Quando Lúcia abriu a porta de Robbie e cabelo preso, bastou ver o rosto da sobrinha para não perguntar nada. Apenas puxou Clara para dentro e a abraçou com cuidado, como quem segura algo quebrado que ainda respira. A sala tinha cheiro de café passado, móveis antigos e uma dignidade simples que a mansão dos Montenegro nunca tivera. Clara sentou no sofá e tentou tirar o casaco, mas os dedos falharam no botão. Lúcia se ajoelhou diante dela. Percebendo a pele fria, o lábio sem cor e o modo como a sobrinha protegia o ventre sem notar, você foi ao hospital? Não foi? Clara fechou os olhos. E a resposta veio num fio. Fui. A tia respirou fundo. E Rafael sabe? Clara balançou a cabeça. Ele não perguntou. Ele já tinha uma sentença. Lúcia não disse que ela devia ter contado, porque mulheres como elas conheciam bem a diferença entre esconder uma verdade e não encontrar um lugar seguro para dizer. Lá, quando Clara finalmente tirou do bolso o laudo dobrado, o papel já estava amassado pelas horas de tensão. Lúcia leu apenas o necessário, levou a mão à boca e não chorou para não obrigar Clara a consolá-la. Manina. Murmurou. Clara olhou para o chão. Eu comprei sapatinhos. Tia. Ele me expulsou e eu estava com os sapatinhos na bolsa. Em São Paulo. Rafael não dormiu. Permaneceu no quarto até a luz cinzenta da manhã atravessar as cortinas. Encarando a aliança de Clara sobre a mesa de cabeceira, a casa estava silenciosa demais. Mas não era um silêncio pacífico. Era acusatório. Ele tentou trabalhar no tablet, respondeu a 3 mensagens de diretores, autorizou uma reunião emergencial com auditores e recusou 2 ligações do pai. Ainda assim, a imagem de Clara apoiada no pilar do estacionamento voltava sem pedir licença. O modo como ela dissera, eu sangro, e você chama de teatro, parecia ter ficado preso em algum lugar entre a garganta e o peito dele. Rafael se levantou irritado, pegou o casaco que ela deixara pendurado atrás da poltrona e quase o entregou a uma funcionária da casa. Foi então que viu, por toda a manhã interna, uma mancha escura e pequena, quase escondida no tecido bege. Sangue.
Ele passou o polegar sobre a mancha seca, e algo dentro dele recuou. Por um segundo. Nenhuma explicação de Isadora pareceu suficiente. Isadora chegou à mansão às 8 da manhã, trazendo café, documentos e a expressão eficiente de quem nunca permitia que emoções atrapalhassem decisões. Encontrou Rafael no escritório, com o casaco de Clara sobre a mesa, como uma prova que não combinava com a acusação. Você não deveria ficar olhando objetos pessoais dela, disse Isadora, gentil, mas rápida demais. Rafael ergueu os olhos. Ela estava sangrando. Isadora não hesitou. Mulheres em crise fazem coisas para comover. Clara sabe exatamente onde tocar sua culpa. A frase era lógica, limpa e cruel. Rafael quis acreditar. Porque acreditar ainda era mais fácil do que imaginar outra coisa. Marcos disse que ela quase desmaiou no portão. Isadora pousou a pasta sobre a mesa. Marcos é motorista. Não é médico. E você precisa se concentrar no vazamento. Rafael. A concorrência apresentou uma proposta com números parecidos demais com os nossos. Se o conselho achar que você protegeu sua esposa, seu pai vai usar isso contra você. O nome do pai fez Rafael endireitar a postura. Era sempre assim. Feridas antigas obedeciam a comandos antigos. Na casa de Santos, Clara dormiu apenas 40 minutos. Acordou assustada, procurando um som que não existia mais. Um pequeno batimento que ficara para trás na sala branca do hospital. Lúcia estava à mesa com pão, queijo branco, café e uma pasta de contas antigas. Coma alguma coisa antes de decidir sofrer em pé, disse ela, e havia tanta firmeza amorosa na frase que Clara obedeceu. Depois de algumas mordidas, Clara abriu o notebook que trouxera da mansão. O acesso corporativo já estava bloqueado, como Rafael prometera, mas ela tinha cópias de relatórios que fizera nas semanas anteriores. Clara não era apenas a esposa do CEO, apesar de muitos fingirem esquecer. Antes do casamento, trabalhara com análise de contratos e auditoria de fornecedores, e fora justamente por conhecer números que começara a desconfiar de certas urgências criadas por Isadora. Eu achava que havia uma cláusula estranha no contrato da Costa Azul Holdings, disse. Lúcia empurrou os óculos para o alto do nariz. Então pare de olhar para o casamento como ferida e olhe para ele como crime. A frase não curou nada, mas acendeu uma parte de Clara que a noite anterior quase apagou. Ela abriu as versões salvas do contrato, comparou datas, conferiu os metadados simples que ainda apareciam no arquivo exportado e encontrou uma alteração feita depois do horário em que supostamente ela teria enviado os dados ao concorrente. O documento que Isadora mostrara no estacionamento não podia ter saído do computador de Clara, porque continha uma formatação específica do departamento jurídico, marcas de revisão que Clara sempre removia antes de finalizar relatórios. Lúcia se inclinou sobre a tela. Isso prova alguma coisa. Clara respirou devagar. Ainda não. Mas prova que alguém quis que parecesse comigo e esqueceu de apagar o próprio jeito de trabalhar. O celular dela vibrou com uma notificação do advogado de Rafael, comunicação formal de afastamento da residência e suspensão de benefícios vinculados ao acordo matrimonial. Clara leu até o fim sem piscar. Depois respondeu apenas: confirmo o recebimento. Toda comunicação futura deverá ser feita por escrito. Lúcia sorriu de canto. Agora reconheço minha sobrinha. Enquanto isso, na Torre Montenegro, a reunião de emergência parecia menos uma apuração e mais uma cerimônia para escolher uma culpada. Diretores falavam em risco reputacional, quebra de confiança, danos ao processo de aquisição de um terreno em Barra da Tijuca. Rafael ouvia tudo de braços cruzados, sem permitir que ninguém percebesse sua inquietação. Isadora conduzia a narrativa com precisão, projetando imagens, horários e registros de chamada. A senhora Clara recebeu ligação de Henrique Almeida às 15h42, às 16h13, deixou a torre, às 18h20, o concorrente já tinha parte da estratégia comercial, explicou. Um auditor mais jovem levantou a mão. Há uma lacuna no sistema de câmeras do subsolo e do corredor técnico entre 17h20 e 3h17h40. Isadora respondeu antes de Rafael: falha de manutenção. Já solicitei relatório. Rafael virou lentamente o rosto para ela. Você solicitou quando Isadora sustentou o olhar? Ontem. Assim que identifiquei o problema. Era uma resposta boa demais. E, por isso mesmo, começou a parecer ensaiada. No intervalo da reunião, Rafael chamou Marcos ao escritório. O motorista entrou com as mãos unidas diante do corpo.
Como quem sabia que a verdade podia custar o emprego. Você buscou minha esposa ontem? Rafael perguntou. Marcos engoliu seco. Busquei. Senhor. Onde o homem hesitou. Perto do Hospital Santa Helena, na região dos Jardins. Rafael sentiu uma pressão na têmpora. Ela entrou sozinha. Marcos apertou os lábios. Não exatamente. Um homem a acompanhou até o carro. Parecia preocupado. Ela estava muito pálida. Senhor, pedi para levá-la para casa, mas ela disse que o senhor tinha mandado uma mensagem urgente. Rafael se levantou devagar. Ela disse por que estava no hospital. Marcos baixou a voz. Não. Mas eu ouvi uma enfermeira falando que ela não podia passar por estresse nenhum naquele dia. A frase caiu no escritório, com um peso que nenhuma planilha suportaria. Rafael virou-se para a janela, olhando a Faria Lima lá embaixo, e pela primeira vez desde a noite anterior, teve medo de estar errado. Isadora percebeu a mudança. Antes que ele dissesse qualquer coisa, entrou no escritório sem bater, trazendo outro envelope. O conselho quer uma resposta até o fim do dia. Seu pai está perguntando se você vai proteger a empresa ou a esposa que destruiu sua confiança. Rafael não gostou de ouvi-la chamar Clara de esposa, como se a palavra pertencesse a uma estratégia. Marcos confirmou que ela estava no hospital. Isadora suspirou, aproximando-se com cuidado. Rafael, por favor. Pons. Uma ida ao hospital não apaga fotos, ligações e vazamento. Clara pode ter passado mal depois de ser confrontada por Henrique. Pode ter usado isso para se vitimizar. Você sabe como histórias assim funcionam. Eu não sei de nada. Ele respondeu, mais ríspido do que pretendia. Isadora ficou imóvel. Era a primeira rachadura real, então suavizou a voz. Eu estou do seu lado desde antes dela entrar na sua vida. Não deixe uma culpa fabricada destruir tudo que você construiu. Rafael não respondeu. Pela primeira vez, o silêncio dele não estava a favor dela. Em Santos, Clara passou a tarde reorganizando a própria ruína em pastas digitais. Separou o que era casamento, o que era empresa, o que era luto. Só a última pasta ficou vazia, porque não havia como arquivar uma ausência. Henrique ligou 3 vezes antes que ela atendesse. Clara, pelo amor de Deus. Você está segura? A voz dele carregava culpa e preocupação. Estou na casa da minha tia. Rafael sabe do bebê? Clara olhou para os sapatinhos sobre a mesa. Ao lado do laudo, não. Henrique ficou em silêncio por um instante. Eu posso falar com ele. Posso confirmar que levei você ao hospital, que não houve nada entre nós. Clara fechou o notebook. Não. Se ele precisava de outro homem para acreditar na esposa, então o problema nunca foi a prova. Henrique respirou fundo. Mas você está sendo acusada, Oisai. E é isso que eu vou responder. A minha dor não vai virar argumento para ele me absolver. Ao desligar, Clara sentiu a primeira lágrima cair. Mas não se odiou por isso. Chorar não era fraqueza. Permanecer destruída. Talvez fosse. Naquela noite, Rafael voltou à mansão mais cedo do que o normal e encontrou o closet de Clara aberto, vazio em partes pequenas que doíam mais do que um abandono teatral. Faltavam as blusas claras, o porta-joias simples, a caixa de cartas da mãe, ficara o vestido azul que ele adorava. Talvez porque ela não quisesse levar consigo nenhuma memória escolhida por ele. Sobre a penteadeira, uma gaveta mal fechada, deixava à mostra um recibo de loja infantil nos Jardins. Rafael puxou o papel com cuidado. Não havia nome de produto, apenas a data, 3 semanas antes, e um valor pequeno demais para joias, íntimo demais para decoração. Ele lembrou do gesto de Clara, escondendo algo na bolsa, e sentiu a garganta apertar. Pegou o celular para ligar, mas a chamada caiu direto na caixa postal. Tentou mandar mensagem. O aplicativo mostrou que o número talvez não recebesse mais suas mensagens. Bloqueado. A palavra o feriu com uma violência desproporcional. Clara também estava acordada quando o relógio passou da meia-noite. Lúcia dormia no quarto ao lado. A casarandia como o vento do mar. E a tela do notebook iluminava o rosto dela. Havia uma sequência que não fechava o arquivo final do contrato. Tinha sido acessado por uma credencial administrativa vinculada ao jurídico, depois exportado em um formato que preservava marcas internas, depois enviado a partir de um terminal próximo ao corredor técnico. Clara não tinha acesso àquele terminal. Ela anotou tudo em um caderno comum, porque aprendeu cedo que documentos digitais podiam sumir, mas uma linha escrita à mão obrigava a memória a ficar. No fim da página, escreveu o nome de Isadora e, ao lado,
Desenhou sem pensar uma pequena pulseira com uma pedra verde. Então abriu outra página e escreveu o nome que jamais dissera a Rafael Miguel. A caneta parou. Seu corpo inteiro tremeu. Clara fechou o caderno, encostou a testa nele e sussurrou. Eu não consegui te proteger naquele dia. Meu amor, mas vou proteger a verdade. Na manhã seguinte, Rafael chegou à empresa antes de todos e pediu sozinho o relatório bruto de acesso às câmeras. O técnico hesitou, dizendo que Isadora já havia centralizado a solicitação, mas Rafael não estava mais com paciência para filtros. A empresa ainda tem meu sobrenome na porta, disse. Frio. Ouvi para mim. Minutos depois, recebeu um arquivo incompleto, cheio de lacunas justificadas por manutenção. A palavra manutenção apareceu exatamente no intervalo que o auditor mencionara. Rafael encarou a tela e, pela primeira vez, não viu Clara entrando no carro de Henrique. Viu Isadora respondendo rápido demais, tocando seu braço na hora exata, dizendo que culpa podia ser fabricada. A ironia o atingiu tarde. Talvez a culpa realmente tivesse sido fabricada, só que talvez não por Clara. Ele pegou o casaco bege dela, ainda dobrado numa cadeira do escritório, e percebeu que a mancha escura não era uma cena, era uma pergunta que ele se recusara a fazer. Em Santos, Clara recebeu uma nova notificação. Rafael havia solicitado uma conversa presencial antes do avanço do divórcio. Ela leu a mensagem 2 vezes. A primeira com dor, a segunda com uma calma nova. Lúcia observou a sobrinha do outro lado da mesa. Vai responder. Clara olhou pela janela, onde o céu claro encontrava o mar sem pedir licença a ninguém. Vu. Por escrito. Pegou o celular e digitou devagar. Qualquer assunto jurídico deve ser tratado pelos advogados. Qualquer assunto sobre a acusação deve ser acompanhado de provas. Qualquer assunto pessoal ficou encerrado na noite em que você me mandou sair. Antes de enviar, hesitou apenas uma vez, não por ele. Por tudo que ainda doía dentro dela. Depois apertou a tela. Em São Paulo, Rafael recebeu a mensagem no meio de uma sala de vidro e sentiu, pela primeira vez, que perder uma pessoa não era vê-la ir embora, era perceber que ela aprendera a não esperar mais nada de você. Clara voltou a São Paulo numa terça-feira de céu baixo. Não porque sentisse saudade da cidade, mas porque algumas coisas importantes demais ainda estavam presas à vida que Rafael tentara encerrar por decreto. Ela não foi à mansão. Pediu a Lúcia que a acompanhasse até o antigo apartamento que mantinha antes do casamento, um imóvel pequeno em Pinheiros. Por ironia, Rafael insistira para ela não vender quando se casaram. Toda mulher precisa de uma porta que abra só por dentro. Lúcia dissera na época, e Clara, apaixonada demais para entender, rira da frase, agora. Diante da porta empoeirada, com uma bolsa no ombro e um envelope de documentos contra o peito, ela entendeu. O apartamento guardava livros, certificados antigos, algumas roupas e uma pasta física, com contratos que Clara salvara por desconfiança profissional, não por paranoia. Você tem certeza de que aguenta ficar aqui? Perguntou Lúcia. Clara destrancou a porta e respondeu, eu não vim para aguentar. Vim para buscar o que ainda é meu. O cheiro de lugar fechado a recebeu com uma estranha gentileza. Clara abriu as janelas. Deixou o barulho da rua entrar e começou a separar papéis sobre a mesa da sala. Havia cópias de relatórios, anotações de reuniões, cartões de visitas, fotos antigas que ela não quis olhar por muito tempo. Lúcia encontrou uma pasta marcada com o nome Costa Azul Holdings e a colocou ao lado do notebook. Isso aqui parece importante. Clara folheou os documentos, parando numa cópia impressa de um parecer jurídico assinado por Isadora. A formatação era idêntica à do documento usado contra ela no estacionamento Margens Estreitas. Cabeçalho cinza claro. Numeração com um erro sutil no rodapé. Clara passou o dedo sobre o papel e sentiu a mente voltar a funcionar com precisão. Ela fabricou uma prova usando o próprio modelo do jurídico. Disse, mas por que alguém tão cuidadosa cometeria um erro assim? Lúcia se sentou diante dela. Porque gente arrogante não imagina que uma mulher ferida ainda consiga enxergar. A campainha tocou às 4 da tarde. Quando Clara estava fotografando as páginas para criar uma cópia fora do computador, ela congelou antes mesmo de olhar pelo visor. Rafael estava no corredor. Sem seguranças. Sem Isadora. Sem a expressão de dono do mundo, usava camisa branca, mangas dobradas. O rosto marcado por noites mal dormidas. Clara pensou em não abrir, mas Lúcia já estava de pé, pronta para expulsar.
com a dignidade de uma mulher que pagava as próprias contas desde os 17 anos. Eu falo com ele. Clara decidiu, ao abrir a porta, manteve o corpo no vão, impedindo que ele entrasse como se ainda tivesse algum direito. Rafael olhou para ela e pareceu perder a primeira frase. Você bloqueou minhas mensagens. Clara não desviou. Eu bloqueei gritos fantasiados de preocupação. Ele respirou fundo. Eu não vim gritar. Ela respondeu com calma. Então escolha bem as palavras. Você não tem mais muitas comigo. Rafael engoliu a própria arrogância, mas ela não desapareceu. Apenas mudou de roupa. Marcos disse que você estava no hospital naquela tarde. Ele começou. E Clara percebeu o esforço dele para soar humano, porque a pergunta poderia ter aberto uma porta, mas veio tarde, torta. Contaminada por tudo que ele já havia decidido antes, Clara segurou a borda da porta. Agora você pergunta. Rafael fechou os olhos por meio segundo. Estou tentando entender. Ela riu baixo, sem humor. Não. Você está tentando encontrar uma versão da verdade que não faça de você um homem cruel. A frase o atingiu. Ele deu um passo à frente, mas ela não recuou. Henrique Almeida é médico. Rafael, obstetra. Foi ele quem me levou para atendimento porque eu passei mal antes da reunião. O rosto dele mudou. Primeiro em confusão. Depois numa palidez lenta. Obstetra. Repetiu. Clara quase disse tudo. O nome Miguel subiu à garganta como uma lâmina, mas então o elevador abriu no corredor. Isadora saiu como se tivesse sido chamada pelo destino. Embora Clara soubesse que aquela mulher nunca aparecia por acaso, trazia uma pasta vermelha e um olhar que mediu a cena inteira em menos de 2 segundos. Rafael, desculpe interromper, mas o assunto não podia esperar, disse. Aproximando-se, Clara ergueu o queixo. Você seguiu meu ex-marido até o meu apartamento. Isadora sorriu de leve. Seu ex-marido ainda não é ex. Tecnicamente. E a empresa dele está em risco por sua causa. Rafael pareceu irritado com a presença dela, mas não a mandou embora. Esse pequeno detalhe cortou Clara, mais do que ela quis admitir. Isadora abriu a pasta e retirou um comprovante bancário. Henrique Almeida recebeu uma transferência de uma conta, ligada ao concorrente 2 dias, antes de se encontrar com Clara. O valor não é alto, mas é suficiente para indicar intermediação. Clara olhou o papel e, apesar da dor, sentiu o padrão. Era limpo demais. Conveniente demais. Você preparou isso rápido? Disse. Isadora inclinou a cabeça. A verdade costuma ser rápida quando alguém para de escondê-la. Lúcia apareceu atrás de Clara e arrancou o comprovante da mão de Isadora antes que Rafael pudesse reagir. Interessante, disse. Olhando por cima dos óculos, um documento sem autenticação bancária verificável, impresso em papel comum e com o mesmo erro de rodapé dos seus pareceres internos. Isadora endureceu. A senhora não entende o contexto. Lúcia sorriu sem doçura. Minha filha, eu entendo de conta falsa desde antes de você aprender a combinar blazer com mentira. Rafael pegou o papel e finalmente notou o detalhe. Clara não aproveitou para se explicar como ré. Em vez disso, abriu a pasta que estava sobre a mesa e mostrou os relatórios. O arquivo usado contra mim foi editado depois que meu acesso já estava bloqueado. A versão que você mostrou tem marcas do jurídico. O terminal que exportou o documento fica no corredor técnico, e as câmeras desse corredor perderam exatamente 17 minutos. Isadora respondeu depressa falha de manutenção. Clara olhou direto para ela. Engraçado, você diz isso antes de qualquer técnico. O corredor ficou pequeno para tanta atenção. Rafael olhava de Clara para Isadora. E, pela primeira vez, a dúvida não era uma rachadura discreta. Era uma fratura visível. Isadora, como você conseguiu esse comprovante? Perguntou ele. A diretora jurídica não perdeu o controle, mas seus dedos apertaram a pasta. Tenho fontes. Você me pediu para proteger a empresa. Clara entrou no apartamento. Pegou uma folha impressa e voltou. Não. Ele pediu provas. Você entregou uma história. Rafael fixou os olhos nela. E você? Por que não me mostrou isso antes? Clara respirou fundo. Porque na noite em que eu tentei falar, você estava ocupado demais me expulsando. Ele ficou em silêncio. Isadora viu o silêncio como perigo e atacou onde sabia que doía. Rafael. Ela é inteligente. Está usando inconsistências técnicas para desviar do ponto principal. Por que encontrou Henrique escondida? Por que apagou mensagens? Por que não contou nada sobre o hospital se era tão inocente? Clara sentiu a mão tremer, mas manteve a voz firme.
Porque algumas dores não devem ser jogadas na mesa para convencer um homem a ser decente. Rafael olhou para Clara de um jeito quase desesperado. Que dor? A pergunta veio crua. Finalmente sem máscara. Clara abriu a boca. O corredor, os documentos, Isadora, Lúcia. Tudo ficou distante por um segundo. Ela viu o teto branco do hospital, a enfermeira segurando sua mão, Henrique dizendo que ela precisava ligar para alguém, e ela recusando porque queria contar a Rafael quando ainda houvesse esperança. Mas Isadora falou antes. Venenosa na suavidade. Rafael, por favor, não caia nisso. Você sabe que sua mãe também usava lágrimas quando era confrontada. Você mesmo me contou. O nome da mãe dele entrou na cena como uma chave suja. Rafael enrijeceu. E Clara viu o velho menino abandonado ocupar o lugar do homem que quase perguntara certo. Ela então fechou a porta dentro de si. Pronto. Disse. Era isso que faltava. Você não está me julgando pelo que eu fiz. Está me punindo pelo que outra mulher fez com você. O golpe foi tão exato que Rafael perdeu a cor. Isadora tentou responder. Mas Clara não deixou. Você quer assinar o divórcio? Assine. Quer me acusar? Apresente provas reais. Quer me comprar com compensação? Esqueça. Eu não aceito dinheiro para sair calada de uma mentira que destruiu meu nome. Rafael disse baixo. Ninguém está tentando comprar você. Clara olhou para a pasta vermelha nas mãos de Isadora. Então por que o escritório de vocês me enviou uma proposta de indenização com cláusula de confidencialidade antes mesmo de concluir a auditoria? Rafael virou-se para Isadora. Que proposta pela primeira vez? Ela demorou um segundo a mais para responder. Uma medida preventiva padrão. Clara sorriu triste. Padrão é a palavra preferida de quem não quer explicar intenção. Lúcia colocou uma mão no ombro da sobrinha. Mas Clara não precisava mais ser segurada. Ela estava em pé por si mesma. Henrique chegou ao prédio 20 minutos depois, chamado por Lúcia, sem que Clara soubesse. Quando o elevador abriu de novo, Rafael ficou rígido ao ver o homem de camisa azul simples, crachá do hospital ainda preso ao bolso e uma expressão de cansaço honesto. Henrique não olhou para Isadora primeiro, nem para Rafael. Olhou para Clara. Você está pálida. Sentiu dor de novo. Clara fechou os olhos, incomodada por ter sua fragilidade exposta. Mas Rafael ouviu a pergunta com um impacto silencioso. Dor de novo. Repetiu. Henrique virou-se para ele, controlando a raiva. Eu não tenho autorização para falar da condição dela, mas tenho autorização para dizer uma coisa. Clara não estava comigo por romance, dinheiro ou chantagem. Eu a atendi porque ela precisava de ajuda médica urgente. Isadora cruzou os braços. Que conveniente. Henrique a encarou. Conveniente é um documento bancário, falso circular antes de qualquer solicitação oficial. Rafael pegou a pasta vermelha das mãos de Isadora. Ela não resistiu. Isso também disse muito. Clara recolheu seus documentos enquanto os três ainda pareciam presos a uma batalha que já não lhe pertencia por inteiro. Rafael deu um passo em sua direção. Clara, espere. Eu preciso saber o que aconteceu naquele hospital. Ela colocou a pasta dentro da bolsa e respondeu sem olhar para ele. Você precisava saber naquela noite. Ele segurou a maçaneta antes que ela fechasse a porta. Não com força, mas com medo. Eu errei em não ouvir. Clara encarou a mão dele sobre a madeira. Não transforme uma frase tardia em redenção. Você ainda não sabe o tamanho do erro. Rafael soltou a maçaneta lentamente. Isadora. No fundo do corredor, parecia menor, mas seus olhos brilhavam com raiva. Clara saiu com Lúcia e Henrique, deixando Rafael diante de uma porta fechada e de um comprovante que agora parecia mais acusar Isadora do que Clara. Quando ele finalmente abriu a pasta vermelha, encontrou no canto de uma das folhas uma marca quase invisível de impressão do departamento jurídico. E, no verso, uma anotação apressada que alguém esquecera de remover a apagar câmera antes da auditoria. Na rua, Clara entrou no carro de Lúcia, sem olhar para trás, não porque Rafael já não doce, mas porque olhar seria oferecer a ele mais uma chance de confundir remorso com direito. Henrique se sentou no banco da frente e permaneceu calado, respeitando o limite que ela desenhara. Lúcia ligou o carro e perguntou. Para Santos. Clara olhou para os prédios de São Paulo. Para a cidade que havia engolido seu casamento, seu filho e sua reputação em menos de 24 horas. Ainda não? Respondeu. Antes. Vamos ao cartório reconhecer cópias desses documentos. Depois, vamos mandar tudo para um auditor independente. Lúcia sorriu, orgulhosa e triste. No apartamento,
Rafael permaneceu com a anotação nas mãos. Sentindo a verdade se aproximar como uma onda escura, ele quis correr atrás dela, mas o telefone tocou. Era Isadora. Ele recusou, pela primeira vez. Escolheu não ouvir a voz errada, só que talvez tivesse escolhido tarde demais. Rafael não voltou para a mansão naquela noite. Ficou sozinho no escritório da Torre Montenegro, com a cidade acesa atrás dos vidros e a anotação apagar câmera antes da auditoria aberta sobre a mesa, como uma acusação que respirava. Durante anos, ele acreditara que controle era o mesmo que proteção. Controlava contratos, riscos, pessoas, portas, horários, acessos, mas naquele instante, diante de uma frase esquecida no verso de uma prova fabricada, entendeu que talvez tivesse sido controlado por aquilo que mais temia. Pediu ao técnico de segurança os arquivos brutos dos servidores, sem passar pelo jurídico, e mandou o auditor jovem, Caio, revisar os registros diretamente no setor de tecnologia. Se alguém tentar bloquear você, diga que é ordem minha. Falou. Caio hesitou. Inclusive se for a doutora Isadora. Rafael levantou os olhos, frios e cansados, principalmente se for ela, quando ficou só. Abriu a gaveta e tirou o casaco, bege de clara. A mancha escura continuava ali, pequena, teimosa, mais honesta do que todos eles. Na manhã seguinte, Rafael foi ao Hospital Santa Helena sem avisar ninguém. Não usou motorista. Não chamou advogado. Não levou sobrenome como escudo. O hospital era claro demais. Cheio de sons baixos, passos apressados e pessoas segurando esperanças frágeis em salas de espera. Ao dizer o nome de Clara Vasconcelos, recebeu a primeira barreira correta. Não podemos fornecer informações de pacientes sem autorização. Ele sabia disso. Pela primeira vez, a recusa não o irritou. Quase o envergonhou. Eu sou marido dela, disse. E a palavra marido soou pobre na própria boca. A enfermeira consultou algo no sistema. Depois, chamou Henrique Almeida. O médico apareceu com olheiras discretas e uma serenidade dura. Se veio exigir prontuário, perdeu a viagem. Rafael respirou fundo. Vim perguntar se eu destruí algo que eu não sabia existir. Henrique o encarou por longos segundos. Você destruiu a confiança dela? Sobre o resto? Só Clara pode dizer. Rafael fechou os olhos. Ela estava grávida. Henrique não respondeu. Não precisava. O silêncio foi mais cruel do que qualquer confirmação. Henrique o levou até uma sala pequena, sem revelar dados, sem ultrapassar limites, mas com a humanidade mínima que Rafael não tivera. Naquele dia, ela chegou com sangramento, dor e pressão emocional visível. Eu a acompanhei, porque a encontrei quase caindo na entrada do prédio, onde ela havia ido buscar um exame antigo. Ela queria ligar para você. Depois recebeu sua mensagem mandando que fosse imediatamente à empresa. Ela disse que conseguiria falar pessoalmente. Rafael apoiou as mãos no encosto de uma cadeira. Cada frase reorganizava a noite anterior, em uma forma monstruosa. Não era Clara escondendo traição. Era Clara tentando ficar de pé depois de perder algo. Eu perguntei se havia alguém da família para chamar. Continuou Henrique. A voz controlada. Ela disse que não queria transformar a gravidez em corrente. Queria contar quando tivesse certeza de que o bebê estava bem. Rafael abriu os olhos, mas já não enxergava a sala. Via Clara no pilar do estacionamento, a mão no bolso. A frase interrompida, o gesto que ele chamara de culpa. É o bebê? Perguntou. Mesmo sabendo que a pergunta chegava morta, Henrique desviou o olhar. Não havia mais bebê quando ela saiu daqui. A frase não fez barulho. Ainda assim, Rafael sentiu como se todas as janelas do mundo tivessem se quebrado ao mesmo tempo. Ele deixou o hospital sem lembrar direito do caminho até o carro. No banco do motorista, não ligou o motor. Ficou parado, com as mãos no volante, enquanto imagens vinham em pedaços. Clara comprando chá, sem cafeína. Clara recusando vinho num jantar. Clara sorrindo sozinha, ao ler algo no celular. Clara escondendo sapatinhos na bolsa. Ele confundira sinais de vida com segredos de culpa. Confundir a dor com manipulação. Quando o celular tocou e o nome de Isadora apareceu na tela, Rafael atendeu sem dizer nada. Onde você está? Perguntou ela. Temos um problema com o auditor. Ele está pedindo acesso que não deveria. Rafael olhou para o prédio do hospital pelo retrovisor. O problema não é o auditor. Isadora ficou em silêncio por um segundo. Rafael, você está estranho. Ele respondeu baixo. Estou começando a enxergar. Depois desligou. Enquanto Rafael voltava para a empresa,
Clara entrava pela porta principal da Torre Montenegro, acompanhada de Lúcia, Henrique e uma auditora independente chamada Marina Queiroz. Uma mulher de fala calma que carregava uma pasta preta e não demonstrava nenhuma admiração especial pelo sobrenome na fachada. Clara vestia um conjunto simples, azul escuro, o rosto pálido, mas os passos firmes. Os funcionários olharam, alguns por curiosidade, outros por culpa, muitos por medo de escolher o lado errado. Isadora apareceu perto dos elevadores antes que elas chegassem ao controle de acesso. Você não tem autorização para estar aqui, disse. Clara entregou uma notificação impressa ao segurança. Tenho convocação para a reunião do comitê de auditoria, assinada por Rafael Montenegro, às 8h15. Isadora pegou o papel e viu a assinatura. A boca dela endureceu. Você acha que transformar isso em espetáculo vai limpar seu nome? Clara se aproximou um pouco. Não. Provas limpam nomes. Espetáculo é o que você fez no subsolo. Lúcia sorriu de leve. Marina apenas observou. Isadora percebeu que, dessa vez, Clara não vinha implorar. A reunião aconteceu na sala do conselho, cercada de vidro, madeira escura e retratos de homens que durante décadas decidiram o destino dos outros sem pedir licença. Rafael chegou por último. Ao ver Clara, parou por um instante. Os olhos dele carregavam uma devastação que ela reconheceu antes mesmo que ele falasse. Ele sabia, ou sabia o bastante. Clara desviou o olhar, porque a dor dele não podia virar prioridade antes da verdade dela. O pai de Rafael, Augusto Montenegro, presidia a mesa com impaciência. Espero que isso não seja uma tentativa emocional de reverter um dano corporativo. Clara respondeu antes de Rafael. Não vim falar do meu casamento. Vim falar de fraude documental, manipulação de prova e possível venda de informação estratégica. A sala ficou mais fria. Isadora soltou uma risada curta. Acusações graves exigem provas graves. Marina abriu a pasta preta e conectou um pendrive ao sistema da sala. Felizmente, provas têm mais disciplina do que versões convenientes. Natem lá. Marina apresentou a linha do tempo. Primeiro, o arquivo original de Clara, salvo às 13h17, sem qualquer dado sensível da proposta final. Depois, um acesso administrativo feito às 17h26 por um terminal do corredor técnico. Em seguida, a exportação do arquivo com marca de modelo jurídico. Por fim, a suposta prova contra Clara, criada às 18h05, quando o acesso dela já estava bloqueado. Caio, o auditor interno, confirmou os registros. A lacuna das câmeras não foi falha aleatória. O sistema recebeu comando manual de suspensão local. Augusto se inclinou para a frente. De qual credencial? Caio respirou. Credencial temporária, emitida pelo jurídico. Todos olharam para Isadora. Ela manteve a postura. Credenciais temporárias são compartilhadas por equipe. Clara então colocou sobre a mesa uma fotografia ampliada de um reflexo no vidro do corredor técnico, retirada de um backup parcial de câmera externa. Não mostrava o rosto, mostrava um pulso, uma pulseira de prata com pedra verde. Algumas coisas pequenas aparecem onde não deveriam, disse Clara. A sala prend o ar. Isadora olhou para a própria pulseira, mas não a tocou. Esse cuidado tardio foi uma confissão involuntária. Rafael fechou os olhos por um segundo, reconhecendo a frase que Clara dissera na noite em que saiu da mansão. Ela já vira o fio solto da mentira antes dele. Mesmo ferida, mesmo expulsa, mesmo sangrando, ela enxergara mais do que todos. Isadora tentou recuperar o controle. Uma pulseira não prova que fui eu. Isso é ridículo. Marina passou para outro slide. Concordo. Por isso buscamos o registro de impressão do comprovante bancário apresentado ontem. Foi emitido numa impressora do departamento jurídico, pela estação vinculada à senhora. Isadora ficou imóvel. Augusto virou-se para Rafael. Você sabia disso? Rafael respondeu sem tirar os olhos de Clara. Eu deveria ter sabido. Clara não reagiu. Aquela frase não devolvia nada. Isadora então mudou de estratégia. Eu fiz o que era necessário para proteger a empresa de uma mulher que estava distraindo você. Rafael, você estava perdendo foco, perdendo frieza. Clara nunca entendeu o peso do seu nome. O ataque revelou mais do que Isadora pretendia. Não era só ciúme. Era posse disfarçada de lealdade, ambição vestida de zelo, medo de perder o lugar ao lado do poder. Você vendeu dados para a Costa Azul e depois me usou como cortina, disse Clara.
Isadora sorriu com raiva. Você era perfeita para isso. A esposa quieta. O antigo namorado. O marido paranoico. Eu só usei o que já existia. Rafael se levantou tão rápido que a cadeira a arrastou no chão. Cuidado com o que vai dizer. Isadora o encarou. Finalmente sem máscara. Não seja hipócrita. Eu só precisei entregar a história. Você fez o resto. Você expulsou. Você não ouviu. Você olhou para ela caindo e escolheu me perguntar o que fazer. O golpe atingiu o lugar certo. Clara viu Rafael perder a força, mas não sentiu prazer. Só uma tristeza imensa. Isadora ainda não entendera que o pior castigo de Rafael não seria perder uma mulher, seria lembrar que Clara tentou falar. Augusto ordenou a suspensão imediata de Isadora e a abertura de uma investigação formal. Ela não foi arrastada para fora, não gritou, não caiu como vilã de teatro, apenas recolheu a pasta com mãos rígidas. Sabendo que a sala inteira já não a protegia, honte de ser, passou por Clara e sussurrou. Você acha que venceu? Clara respondeu baixo. Mas firme, não. Eu só parei você. Quando Isadora deixou a sala, Rafael tentou se aproximar. Clara. Ela ergueu a mão, impedindo-o. Ainda não. A reunião terminou com a empresa obrigada a registrar que as acusações contra Clara eram inconsistentes e que ela colaborara com as provas decisivas. Augusto, frio como sempre, ofereceu uma retratação interna. Clara aceitou por escrito, não por gratidão, mas por justiça. Quero meu nome limpo nos mesmos corredores onde ele foi sujado, disse. Rafael ouviu sem tentar transformar o momento em reconciliação. Pela primeira vez, entendeu que ficar calado podia ser o mínimo. Mais tarde, já na mansão, Rafael entrou sozinho no quarto que fora deles. Procurava o recibo da loja infantil, mas encontrou algo pior dentro de uma caixa esquecida, no fundo da gaveta da penteadeira. Um papel pequeno, dobrado com cuidado, escrito na letra de Clara, Miguel. Se for menino. Helena. Se for menina. Contar para Rafael quando o susto passar. A frase acabou com o resto de defesa que ele ainda tinha. Rafael sentou no chão, segurando aquele papel como se segurasse um corpo minúsculo que nunca conhecera. Miguel. O nome tinha peso. Rosto nenhum. Futuro nenhum. Ele chorou sem elegância, sem orgulho, sem testemunha. Não era choro bonito, era culpa atrasada encontrando seu endereço. Lembrou de ter chamado Clara de dramática. Lembrou de ter perguntado se ela levaria joias da família quando ela segurava cartas da mãe. Lembrou dos sapatinhos escondidos. Pela primeira vez, Rafael Montenegro não quis ser perdoado. Quis voltar no tempo e fazer uma única pergunta com decência. Ao anoitecer, Rafael foi até o apartamento de Pinheiros. Não subiu imediatamente. Ficou na calçada, com o papel do nome do bebê no bolso e a certeza de que qualquer palavra seria menor do que o estrago. Clara apareceu na entrada do prédio acompanhada de Lúcia, carregando uma pasta e um cansaço que não precisava mais se esconder. Ao vê-lo, não pareceu surpresa. Você já sabe, disse. Rafael assentiu, e a voz falhou antes de nascer. Clara. E-why? Ela o interrompeu com suavidade. O que doeu mais do que raiva. Não peça desculpa aqui. Não transforme a calçada em altar para sua culpa. Ele abaixou a cabeça. Eu encontrei o papel. Miguel. Clara fechou os olhos ao ouvir o nome na voz dele. Por um segundo, quase perdeu o equilíbrio. Mas Lúcia segurou seu braço. Rafael deu um passo e parou sozinho. Aprendera tarde, mas aprendeu. Clara abriu os olhos molhados. Ele era nosso, antes de você decidir que eu era sua inimiga. Rafael não respondeu. Não havia defesa possível. O silêncio entre eles pareceu maior do que São Paulo inteira. Rafael tirou do bolso a aliança de Clara, mas não a ofereceu. Apenas a manteve na palma aberta, reconhecendo que aquele círculo já não significava direito algum. Eu vou corrigir publicamente o que fiz com o seu nome, disse. Vou assumir minha responsabilidade. Clara olhou para a aliança e depois para ele. Assumir responsabilidade não é o mesmo que me recuperar. Ele assentiu. Pois ai. Ela respirou devagar, como quem escolhe cada palavra para não sangrar de novo. Não. Rafael, você ainda não sabe. Você descobriu a verdade hoje. Eu vivo com ela desde aquela maca. Ele fechou a mão em torno da aliança, quase como se ela queimasse. Clara entrou no carro de Lúcia sem mais nada dizer. Antes de partir, olhou pela janela aberta. Amanhã você pode limpar meu nome, mas Miguel não vai voltar. E eu também não sei se volto. O carro saiu.
Rafael ficou parado na rua. Enfim, sem poder. Sem voz. Sem certeza. Atrás dele, a cidade continuou brilhando. Indiferente. Dentro dele, tudo apagou. Na manhã seguinte, a Torre Montenegro não acordou com escândalo público, mas com algo mais raro naquele tipo de prédio silêncio disciplinado. Rafael chegou antes do conselho e enviou, de seu próprio e-mail institucional, uma comunicação interna para todos os diretores, gerentes e equipes envolvidas no projeto Costa Azul. O texto não era longo, nem cheio de termos jurídicos feitos para esconder responsabilidade. Dizia que Clara Vasconcelos Montenegro não havia participado do vazamento de informações, que as provas usadas contra ela estavam sob revisão por indícios de manipulação e que a empresa reconhecia sua colaboração decisiva para identificar irregularidades internas. Antes de apertar enviar, Rafael leu a mensagem 3 vezes. Em outra época, teria pedido que Isadora suavizasse as frases, que um advogado diluísse culpa em linguagem corporativa. Agora não. O erro fora claro. A retratação também precisava ser. Quando a mensagem saiu, ele ficou olhando a tela, esperando sentir alívio. Não veio. Limpar o nome de Clara não limpava a noite em que ele a expulsara. Clara leu o comunicado no apartamento de Pinheiros, sentada diante da mesa onde ainda estavam os relatórios, o caderno de anotações e os sapatinhos de Miguel. Lúcia estava na cozinha preparando o café, mas parou ao notar que a sobrinha não se mexia. Ele mandou. Perguntou. Clara assentiu e passou o celular para a tia. Lúcia leu devagar. Sem demonstrar satisfação fácil, pelo menos escreveu sem covardia. Clara fechou o caderno. Isso devolve uma parte do que tiraram. Lúcia colocou a xícara diante dela, e a outra parte Clara olhou para os sapatinhos. Eram pequenos demais para conter tanta ausência. A outra parte eu vou aprender a carregar sem deixar que ninguém use contra mim. O celular vibrou com uma mensagem do advogado de Rafael, propondo uma reunião para ajustar os termos do divórcio. Clara respondeu que compareceria apenas em local neutro, com sua advogada e sem qualquer conversa pessoal paralela. Depois respirou fundo. A primeira vitória real do dia foi essa. Ela não sentiu necessidade de explicar sua frieza. A reunião aconteceu 2 dias depois, numa sala discreta de um escritório em São Paulo, sem vista dramática, sem madeira nobre, sem retratos de família observando a negociação. Rafael chegou sozinho, com olheiras profundas e um envelope nas mãos. Clara estava acompanhada por uma advogada indicada por Marina, uma mulher objetiva que tratava o sobrenome Montenegro como qualquer outro nome em contrato. O advogado de Rafael tentou iniciar pelo acordo financeiro, mas Clara o interrompeu com calma. Não aceito cláusula de confidencialidade sobre fatos que atingiram minha honra. Rafael ergueu os olhos. Eu retirei essa cláusula. Ela não demonstrou surpresa. Também não aceito compensação como se fosse pagamento pelo meu silêncio. Rafael empurrou o envelope na direção dela. Não é silêncio. É o que pertence a você pelo acordo. A decisão é sua. Clara abriu, conferiu os termos e percebeu que ele havia separado o patrimônio, danos reputacionais e pedido formal de desculpas em documentos distintos. Era correto. Tarde, mas correto. Eu vou aceitar apenas o que for juridicamente meu, disse. O resto você pode usar para consertar sua empresa. Rafael não discutiu. Esse talvez tenha sido o primeiro gesto dele que Clara conseguiu reconhecer sem se ferir. Ele assinou as páginas indicadas, uma por uma, sem tentar tocar sua mão, sem pedir uma lembrança, sem lançar frases de homem arrependido como se arrependimento fosse moeda. Quando tudo terminou, a advogada de Clara saiu para copiar os documentos, deixando os dois por poucos minutos, sob o olhar distante do vidro fosco. Rafael manteve as mãos sobre a mesa. Isadora tentou me ligar de novo. O conselho a suspendeu. E os contratos serão enviados para investigação externa? Clara respondeu apenas. Ela sabia exatamente onde bater porque você deixou as portas abertas. Ele aceitou o golpe. Pois ai. Clara sustentou o olhar dele. Não basta punir Isadora. Ele a mentiu. Mas foi você quem transformou a mentira em sentença. Rafael baixou a cabeça. Essa é a parte que não me deixa dormir. Clara não sentiu prazer. O sofrimento dele não lhe devolvia Miguel. Então não durma fácil, disse. Algumas culpas precisam manter a pessoa acordada até ela mudar. Nas semanas seguintes, a vida de Clara passou a caber em tarefas pequenas e difíceis. Ela alugou definitivamente o apartamento de Pinheiros, vendeu algumas peças que não queria mais guardar e começou a trabalhar com Marina em auditorias independentes
para empresas familiares que precisavam limpar estruturas antes que a própria vaidade as destruísse. Não era uma vingança brilhante, nem uma ascensão cinematográfica em que ela surgia poderosa da noite para o dia. Era mais honesto do que isso. Era reconstrução. Havia manhãs em que Clara acordava sem conseguir sair da cama, com a mão procurando o ventre antes que a memória chegasse. Havia tardes em que conseguia atravessar a cidade, participar de uma reunião inteira e voltar sem chorar. Lúcia celebrava essas pequenas vitórias, como quem acende velas invisíveis. Henrique continuou presente como médico e amigo, respeitando cada limite. Nunca usou a dor de Clara para se aproximar, por isso ela confiava nele. Rafael também mudou, mas sem o brilho confortável das promessas públicas. A primeira mudança foi aceitar a renúncia de 2 diretores que haviam colaborado com Isadora por medo ou conveniência. A segunda foi enfrentar Augusto Montenegro, numa reunião fechada, em que o pai tentou transformar tudo em dano controlável. Você perdeu autoridade por causa de uma mulher? Disse Augusto. Rafael respondeu com uma calma que surpreendeu até a si mesmo. Eu perdi minha esposa porque fui criado para confundir autoridade com crueldade. Augusto ficou em silêncio. Ofendido não pela frase, mas pela precisão dela, Rafael instituiu uma auditoria independente e permanente, retirou poderes concentrados do jurídico e mandou revisar todos os processos em que a assinatura de Isadora aparecia sozinha. Nada disso era romantismo, era responsabilidade. Mesmo assim, quando voltava para a mansão vazia, encontrava a aliança de Clara guardada numa caixa e o papel com os nomes Miguel e Helena dentro da gaveta. Havia dores que não obedeciam a reformas internas. O encontro que nenhum dos dois planejou aconteceu em Santos. Quase 2 meses depois, numa tarde de vento suave perto do mar, Clara havia ido com Lúcia a uma pequena cerimônia íntima que ela mesma inventara, sem padre, sem discursos, sem qualquer necessidade de transformar luto em espetáculo. Levou uma flor branca e os sapatinhos de algodão numa caixa simples. Rafael soube por Henrique apenas o necessário. Clara estaria na cidade e talvez passasse por um lugar discreto perto do antigo jardim de uma capela. Henrique não pediu que ele fosse. Apenas disse, se aparecer, não vá para ser perdoado. Vá para respeitar. Rafael ficou horas com essa frase na cabeça antes de dirigir até lá. Encontrou Clara de costas, olhando o mar. Enquanto Lúcia permanecia a alguns passos afastada, ele não se aproximou de imediato, esperou que ela o visse. Quando Clara virou o rosto, não havia espanto, só cansaço. Henrique contou. Rafael respondeu. Ele só me lembrou de não transformar sua dor em palco. Clara não pediu que ele fosse embora. Também não o convidou para perto. Rafael entendeu a distância e ficou onde estava, segurando uma flor branca nas mãos. Eu não vim pedir nada, disse. Nem perdão. Nem voto. Nem uma chance. Clara olhou para a flor. Então por que veio? Ele respirou devagar. Porque Miguel existiu para você. E eu passei tempo demais agindo como se só existisse aquilo que eu autorizava. A frase atravessou Clara com uma dor quieta. Ela abriu a caixa, tocou os sapatinhos e fechou de novo. Eu pensei em contar a você no jantar daquela semana. Tinha escolhido um restaurante pequeno, sem imprensa, sem família. Eu queria ver seu rosto quando soubesse. Rafael fechou os olhos, mas não chorou alto. Não tinha esse direito ali. Eu roubei isso de nós. Clara corrigiu. Suave e firme. Você perdeu isso. Roubar parece uma coisa que ainda poderia ser devolvida. Ele assentiu. A precisão dela era justa. Por alguns minutos, só o mar falou. Clara colocou a flor dela junto à caixa, sem enterrar nada, sem cerimônia exagerada, apenas marcando no mundo um amor que não teve corpo suficiente para ficar. Rafael então se aproximou 2 passos, devagar, e deixou sua flor ao lado, sem tocar na caixa. Miguel, disse, quase sem som. Clara fechou os olhos. Ouvir o nome na voz dele ainda doía, mas já não a destruía. Quando abriu os olhos, Rafael estava alguns passos atrás de novo. Dessa vez, ele aprendera a recuar sem ser mandado. Vou me mudar da mansão, contou. Não para fugir, para parar de viver num lugar onde eu sempre achei que poder substituía afeto. Clara respirou o vento salgado. Isso é bom para você. Ele sorriu de maneira triste. Eu queria que um dia pudesse ser bom para nós. Ela não respondeu de imediato. O silêncio não era punição, era cuidado consigo mesma. Um dia talvez eu consiga olhar para você, sem ver aquela porta se fechando, disse. Mas esse dia não é hoje.
Rafael aceitou a frase como quem recebe uma sentença justa, não tentou negociar, não disse que esperaria para sempre, porque Clara não precisava de promessas dramáticas, precisava de liberdade real. Então eu vou fazer o que deveria ter feito desde o começo, ele respondeu. Vou respeitar o seu tempo. Mesmo que ele não me inclua, Clara olhou para ele, e pela primeira vez desde a noite do subsolo, viu algo que não era controle. Era perda compreendida. Se você quiser honrar Miguel, não transforme o nome dele em culpa bonita, disse. Transforme em mudança, com as pessoas que ainda podem ser ouvidas. Rafael guardou a frase como quem recebe uma última herança. Lúcia se aproximou e tocou o braço de Clara. Era hora de ir. Clara pegou a caixa vazia, deixando apenas as flores. Ao passar por Rafael, parou por um instante. Eu te amei muito, disse. Ele respondeu com a voz baixa. Eu sei, e foi por não saber cuidar disso que eu perdi. 6 meses depois, Clara abriu seu próprio escritório de auditoria ética para empresas familiares em Santos e São Paulo. Não usou o sobrenome Montenegro no material de apresentação. Embora legalmente ainda pudesse por um tempo, preferiu Vasconcelos. O nome da mãe, o nome que sobrevivera antes e depois do casamento. Rafael compareceu à inauguração, mas ficou no fundo, sem câmeras, sem flores exageradas. Sem tentar ocupar lugar de protagonista, deixou apenas um cartão simples com uma frase: que sua verdade nunca mais precise pedir permissão. Clara leu, guardou na gaveta e continuou recebendo convidados. Quando seus olhos encontraram os dele do outro lado da sala, não houve reconciliação de novela, nem beijo, nem promessa eterna. Houve algo menor e mais difícil: paz. Clara sorriu de leve, não para absolvê-lo, mas porque percebeu que já não tremia. Rafael levou a mão ao peito, inclinou a cabeça e foi embora antes que a presença dele pesasse. Do lado de fora, São Paulo seguia barulhenta, impaciente. Viva! Dentro da sala, Clara abriu a janela, deixou a luz entrar e voltou ao trabalho. O amor talvez ainda existisse em algum lugar distante, mas já não era prisão, era memória e, pela primeira vez, o futuro pertencia a ela.